Profeta Jonas, capítulo 4. Encontraram? Amém? Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que eu fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que és sempre paciente e bondoso, e que estás sempre pronto a perdoar e a não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus lhe perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E ele respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que quero até morrer. Então o Senhor Deus lhe disse: essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Até aqui. Nós conhecemos Jonas como profeta fujão, ou pelo menos o profeta que tenta fugir, mas conhecemos muito pouco desse lado da sua personalidade, de irado, de iracundo, de raivoso, e de alguém que briga com Deus, de alguém que questiona Deus. Mas quais são as razões que levam Jonas a estar chateado e aborrecido com Deus? Por que Jonas está tão chateado e tão aborrecido com o Senhor? Ele está chateado e aborrecido com Deus porque ele foi surpreendido pela graça e pela bondade de Deus. A graça, a bondade e a misericórdia de Deus para com aquele povo de Nínive foi tão chocante que o Jonas ficou abobalhado. Ele não esperava, mas de forma alguma e tão pouco desejava que Deus tivesse misericórdia e compaixão daquele povo. Quem lê a história e conhece um pouco dos ninivitas, sabem o quanto aquele povo era mau e quantos males aquele povo havia feito para o povo de Jonas, para o povo de Israel. Era um povo mau, era um povo terrível, era um povo maldoso, e tudo o que Jonas queria era que Deus destruísse aquele povo. E quando Deus o chamou para ir pregar em Nínive, a proclamar a palavra do Senhor em Nínive, a primeira coisa que Jonas fez, e que nós sabemos que ele fez, foi tentar fugir da presença de Deus. Eu estou com o Senhor, disposto a fazer a sua vontade,
onde quer que for, desde que não seja em Nínive. Nínive é o último lugar para onde um profeta quer ir anunciar a palavra de Deus. Aquele povo é o último povo a quem Jonas quer proclamar a graça de Deus. Povo mau, cheio de ódio, cheio de rancor. E Jonas, então, como já lhes disse inúmeras vezes, compra a passagem, compra a tripulação inteira, compra o barco e resolve, por conta própria, ir embora para Tarsis, Espanha, lá no fim do mundo, mais longe que ele pudesse estar de Deus e da presença de Deus. Bom, até aqui é tudo que nós sabemos e tudo que nós conhecemos. Mas a mim, pessoalmente, o que me encanta nessa história de Jonas é o quanto Jonas traduz a cada um de nós. É como nós também somos tão resistentes aos planos de Deus e aos propósitos de Deus. Eu não sei o que é que dá na nossa cabeça, em alguns ou em algumas cabeças, por alguns lapsos e alguns momentos, em outras cabeças, uma resistência absurda de se submeter a Deus e à sua vontade. Eu não sei de onde é que nós tiramos a ideia de que nós somos melhor do que Deus para conduzir as nossas próprias vidas. Eu não sei de onde é que nós tiramos a ideia de que nós somos capazes, e muito mais capazes do que Deus, para guiar a nossa vida. Eu não sei de onde é que vêm essas ideias na nossa cabeça, falo não sei retoricamente, porque no fundo a gente sabe, vem de um coração enganoso, de um coração rebelde, de um coração pecaminoso, que não quer se submeter a Deus, mas eu não sei de onde nós tiramos ideias e pensamentos de que somos melhores do que Deus para conduzir a nossa vida. O que me dá as condições necessárias para eu crer que Tarsis será melhor do que Nínive? Que parâmetros tenho eu para acreditar diante da voz de Deus me dizendo vá para Nínive? Que parâmetros tenho eu para balizar a minha conduta e tomar uma direção certa e seguro de que Tarsis será melhor do que Nínive? Essa é a palavra de Deus. É a bússola. É o mapa. É a direção que Deus dá para as nossas vidas. Quem quiser viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, há de ler a Bíblia Sagrada. Quem quiser ter a sua vida conduzida por Deus e por sua vontade, quem quer ter uma direção clara e segura para a sua vida, só poderá tê-la mediante a leitura da vontade de Deus revelada nesse livro, nesses escritos. Nós temos aqui a palavra de Deus que é muito clara, a vontade de Deus que é revelada, e eu me pergunto por que a humanidade insiste em resistir à vontade revelada de Deus? Por ilusão, por devaneios, por rebelião, por insatisfação, por descontentamento do coração, por uma postura autocentrada, de ocupar o lugar de Deus, de não se render ao Senhor e à vontade dEle. É exatamente o que Jonas faz. Jonas, mesmo tendo um conhecimento claro e absoluto de qual era a vontade de Deus e que era para ir para Nínive, nós conhecemos o texto, conhecemos a narrativa, ele deliberadamente, voluntariamente decide ir para Tarsis.
Agora seja honesto. Quem aqui nunca fez como Jonas? Quem aqui nunca tomou as rédeas das mãos de Deus e disse: eu é que sei para onde é melhor eu ir? Tem muita gente fazendo isso aqui. Tem muita gente aqui que nunca entregou a sua vida, nunca descansou a sua vida nas mãos de um Deus bondoso, misericordioso, capaz de te guiar, capaz de conduzir, capaz de te direcionar. Mas há uma resistência da nossa vontade, da nossa própria vontade, de não querer se render e não querer se submeter à vontade de Deus. É natural. De uma mente maculada pelo pecado, de um coração que é maculado pelo pecado, que é rebelde, é natural essa indisposição, essa resistência à vontade de Deus, e muitas vezes nós levamos a extremos como Jonas levou. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso, e Deus tem misericórdia de Jonas, como já disse aqui noutras vezes, que Deus, por causa de Jonas, de olho nele, por causa da sua bondade de Deus, por causa da compaixão de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Deus manda uma grande tempestade sobre aquele mar onde Jonas estava. Aquela tempestade, ela não era uma forma de Deus punir Jonas, mas era uma forma de Deus despertá-lo para a loucura que ele estava fazendo. Aquela tempestade não foi suficiente. Então Jonas é jogado no mar e Deus prepara um grande peixe que o engole. Passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe, sem esperança, achando que tudo estava acabado. Mas quando ele se arrepende, quando ele ora, quando ele clama a Deus, quando ele diz para Deus: Senhor, que loucura eu fiz da minha vida, que besteira estou fazendo da minha vida, Senhor, tomando o meu destino nas minhas mãos, sendo o Senhor da minha alma, sendo o Senhor do meu destino. Olha onde eu vim parar. Vim parar no pior e mais profundo buraco que se possa imaginar. A coisa que mais me dói o coração como ser humano e como pastor é ver pessoas cavando buracos profundos e mergulhando dentro desses buracos. E todas as vezes que nós resistimos a Deus, a sua vontade, a sua direção, a sua condução, uma tempestade, um grande peixe, um grande buraco vai estar diante de nós, como forma de Deus nos chamar a atenção e ver se lá do fundo do poço a gente cai em si e diz para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Quão louco eu sou nas minhas decisões. Quão insensato, quão insano, Senhor, eu tenho sido, não ouvindo a Tua voz, não seguindo o Teu caminho, não confiando na Tua direção. É de lá, do mais profundo desse abismo, que Jonas então clama a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem me dera uma vez mais chegar à Tua presença. Quem me dera voltar à Tua presença. Ele que fugiu tão rapidamente da presença de Deus, passou pouco tempo para perceber que era a pior besteira que ele estava fazendo da vida dele. Mas graças a Deus, a semelhança do filho pródigo,
lá no fundo do buraco, lá no fundo do poço, coberto de ácido gástrico do estômago daquele peixe fétido, ali ele se lembra de Deus e pede: Deus, tenha misericórdia de mim. Assim que ele ora, contrito, compungido, arrependido, a ordem de Deus é imediata: peixe, vomita o Jonas lá na praia. E o peixe obedece. E Jonas é vomitado na praia. E ali então agora ele retoma o caminho. Ele retoma o caminho da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Aí diz a palavra de Deus que ele vem pela segunda vez a palavra de Deus. Jonas vai a Nínive e clama contra ela. Agora ele não titubeia, vai para Nínive e clama e proclama naquela cidade aquilo que Deus está lhe mandando. 40 dias e essa cidade vai ser subvertida. 40 dias mais e Deus vai destruir completamente essa cidade. E desde o rei até as crianças são tocadas por aquela palavra. O coração aperta, o coração fica compungido, contrito, arrependido. O rei arranca as suas vestes reais, coloca pano de saco sobre o seu corpo, cobre os animais com panos de saco, proclama um jejum, não comem, e o rei diz: clamem, mas clamem com toda a força diante de Deus, quem sabe ele desvia de nós o seu furor. E tanto clamaram e tanto se arrependeram que Deus resolveu não lhes fazer nenhum mal e não lhes trazer a destruição que havia dito que traria. Amém? Deus é bom? Deus habita com o contrito e arrependido? Deus perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos? Deus faz isso. Mas Jonas não consegue se alegrar com a obra de Deus. A teologia dele era boa. Eu sei que tu és Deus bondoso, eu sei que o Senhor é Deus gracioso, eu sei que o Senhor é Deus misericordioso. Ele sabia, mas nunca tinha vivido na pele a bondade de Deus. E quando a graça de Deus se manifesta diante dos seus olhos, de uma forma tão palpável e tão contundente, ele fica chocado. E a reação dele é de aborrecimento. Por que Jonas fica aborrecido? Ele fica aborrecido porque Deus teve misericórdia. Ele se aborrece e se chateia porque Deus teve compaixão. Mas tem uma razão maior para ele ficar aborrecido. Ele fica aborrecido porque Deus não fez o que ele disse que faria. Jonas disse: Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir essa cidade. E Deus não destrói. E Deus não destrói. Meus queridos irmãos, Deus, Ele não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos e achamos que Ele deve fazer. Ele é Deus. Ele faz as coisas da forma como lhe apraz. Ele é soberano. Ele é Senhor. Tem muita gente que se aborrece com Deus. Mas eu li na tua palavra, eu jejuei, eu proclamei, eu declarei. E Deus fala: e daí? Você não é Deus? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Eu quis ter misericórdia dos ninivitas e estendi sobre eles o manto da minha misericórdia. Você vai ficar com raiva de mim, Jonas, porque Jonas está com raiva de Deus. Você vai ficar com raiva de mim porque eu sou bom.
Você acha bom eu ter misericórdia de você, não é? Claro, Senhor. Mas se aborrece quando eu tenho misericórdia do outro? Se chateia quando eu tenho compaixão do outro? Se chateia quando eu dilato o meu coração e estendo a minha graça sobre os outros? Esse é o sentimento de Jonas, que ouve Deus, que percebe Deus intelectualmente, mas não tem sentimento de Deus e não tem coração de Deus. O coração dele não caminha na mesma direção que caminha o coração de Deus. Olha que eu ouço muitos teólogos, muitas pessoas instruídas, muito doutas, mas há um divórcio entre mente e coração. Para falar de Deus, quase todos nós somos doutores, mas para conhecê-lo, vivenciar seu amor, sua graça, sua misericórdia, a sua bondade, poucos de nós alcançamos esse patamar e essa maturidade espiritual. Por isso que Jonas é um reflexo de todos nós. Eu, você, nós que estamos aqui nessa noite, somos constantemente surpreendidos pela graça de Deus. Somos constantemente desafiados a obedecer a Deus e volta e meia nós estamos resistindo, brigando com Deus, discutindo com Deus, achando que nós podemos resolver, mas ao fim e ao cabo, pela misericórdia de Deus, precisamos chegar a essa conclusão. Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Nós servimos a um Deus, nós não servimos a ídolos, não. O nosso Deus não é manipulável. Senhor, mas eu queria que o Senhor destruísse os ninivitas, mas eu não quis. Eu quis ter misericórdia deles. Eu sabia que o Senhor é Deus bom, que o Senhor é Deus misericordioso com aquele que se arrepende. Por isso que eu quis ir embora. Ô Jonas, espera aí. Você se importa com uma árvore, você se importa com um carro, você se importa com dinheiro e não consegue se importar por seres humanos? Você é capaz de lustrar o seu carro, é capaz de cuidar dessa árvore com tanto apreço, com tanto carinho, e não se importa com seres humanos que fatalmente iriam perecer, Jonas? É razoável essa tua ira? O pior que ele diz, é sim, Senhor. Minha ira é razoável. É um menino, infante, que precisa crescer na fé, conhecer Deus, os anseios do coração de Deus, para viver mais profundamente a vontade do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar.